nossa aula de ciências, iremos falar sobre os recursos naturais, que são os recursos que nós extraímos da natureza. Vamos lá? Lá no livro didático, na página 314, vamos lá? Os recursos naturais. Tudo que o ser humano retira da natureza é chamado de recurso natural. O sol, o ar, a água e o solo são exemplos de recursos naturais. Temos aí a imagem da Cachoeira de Bom Sucesso, em Perinópolis, Goiás. Então, recursos naturais é tudo aquilo que o ser humano pode tirar da natureza. A água, ar, o sol são grandes exemplos de recursos naturais que nós, seres humanos, retiramos da natureza. Agora vamos falar de cada um desses recursos? Vamos lá? Lá na página 315 do livro didático. Primeiramente, iremos falar sobre o Sol. O Sol, nossa fonte de energia. O Sol é uma estrela, tem luz própria e ilumina o planeta. Sem a luz e o calor do Sol, não haveria vida na Terra. A ausência dos raios solares congelariam todo o nosso planeta, tornando inabitável. Então, o Sol é muito importante para a vida humana, pois ele traz luz e calor, que é muito importante para a nossa sobrevivência. Porque se não tivéssemos o Sol, a gente morreria congelado, tudo seria congelado. E era impossível da gente viver só no meio de gelo, né? Continuando, o ar indispensável para a vida. O ar também é um recurso natural muito importante. Ele é fundamental para a respiração dos animais e dos vegetais. Apesar de não podermos vê-lo, ele está presente em toda a parte. Sem ar não poderíamos sobreviver. Bom, como falou, o ar é invisível, mas ele é super importante para a nossa vida, porque sem o ar a gente não poderia respirar. E sem poder respirar seria impossível da gente viver, né? Continuando, a água, o elemento mais comum que existe na Terra. A água é outro recurso natural, do qual dependente da vida tanto dos animais quanto dos vegetais. Utilizamos a água para beber, cozinhar e lavar. Ela aparece de várias formas e em diversos lugares, como oceanos, mares, rios e lagos. Também existe água nas plantas, em nosso corpo e no corpo de outros animais. Então, a água é o nosso bem mais precioso. Temos água salgada e água doce. A água doce, ela é a própria para o nosso uso, para a gente beber, cozinhar, lavar a louça, lavar as mãos, escovar os dentes. Então, utilizamos muito água no nosso dia a dia, né? O nosso corpo também tem 70% de água. E o corpo dos animais também, como as plantas também possuem água. É possível achar água doce em rios e lagos e água salgada em oceanos e mares, que é onde moram peixes de água salgada, que também são animais que dependem da água para sobreviver. Então, a água é muito importante para a nossa sobrevivência. Sem água, a gente não poderia viver. Vamos lá continuar? Agora, lá na página 316, vamos falar sobre o solo, onde andamos, plantamos e construímos. O solo é formado por minerais, como pedras, argilas, grão de areia e por outros restos de animais e vegetais. Então, o solo é por onde a gente anda, por onde a gente pisa, por onde se constrói as nossas casas, e plantamos vegetais, frutas para a nossa alimentação, grãos. O solo também é um recurso natural, muito importante para a nossa sobrevivência, porque é onde andamos e é onde podemos viver, onde podemos construir nossas moradias, aonde podemos plantar o nosso alimento. Então, o solo também é de suma importância para a nossa sobrevivência. O subsolo, onde são encontrados muitos recursos minerais. O subsolo fica embaixo do solo. Dele retiramos minerais como petróleo, com o qual se produz gasolinas, e metais como ferro, ouro, a prata, o alumínio e entre outros.
Então, o subsolo é um solo que temos abaixo do solo onde nós pisamos. E é possível tirar vários minerais, como o petróleo, o ferro, o ouro, como foi falado. Os seres vivos, outro recurso natural muito importante em nosso planeta. Os seres vivos, vegetais e animais, também são recursos naturais, dos quais podem ser extraídos remédios, alimentos, madeiras, entre outros. E como os seres vivos precisam dos elementos da natureza, sol, ar, água e solo para sobreviver, devemos cuidar dos recursos naturais com muita responsabilidade. Ou seja, os seres vivos, as plantas e os vegetais precisam muito dos recursos naturais, como o sol, a água, para sobreviver. Então é muito importante a gente cuidar dos nossos recursos naturais para que eles não acabem. Porque se eles acabar, junto com eles também acabam os seres vivos. Porque os recursos naturais são de suma importância para a vida dos seres humanos, pois como o sol que traz o calor e a luz, a água, que a gente consome em todas as coisas da nossa vida, eles são de suma importância para a nossa sobrevivência. Então, por isso, temos que cuidar para não acabar. Tá certo, pessoal? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Raquel e estou aqui para ajudar vocês a descobrir mais sobre o que são os recursos naturais do nosso planeta. Você já parou para pensar que a natureza nos oferta tantas maravilhas e que o homem não sabe ao menos aproveitá-las de forma correta e com sabedoria? Bom, vamos entender melhor sobre esses recursos tão maravilhosos. Recursos naturais são todos os elementos da natureza, como a luz solar, a água, o solo, os minerais, o ar, os animais e os vegetais, e que são utilizados pelo homem para desenvolver as mais variadas atividades. Mas preste bem atenção, pois os recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis. Recursos naturais não renováveis são todos aqueles que, uma vez retirados do ambiente, não podem ser recolocados pelo homem, como, por exemplo, o petróleo, os minerais, a matéria-prima, entre outros. Agora, os recursos naturais renováveis são todos aqueles que o homem tira da natureza, mas consegue colocar de volta, como, por exemplo, quando colhemos os vegetais para comer e depois plantamos. Contudo, apesar de existirem os recursos naturais renováveis, eles vêm sido utilizados de maneira irracional e sem cuidado necessário para sua manutenção. É necessário buscar uma forma de suprir as nossas necessidades e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento das sociedades, mas tudo isso de uma forma sustentável. Agora vamos para a nossa atividade. Lá na página 317, quesito 1. Observe estas situações. Temos duas situações aí, a situação A e a B. Agora no pontinho. O que é possível observar nas figuras com relação à iluminação? Vocês vão observar o que é possível observar nas duas figuras sobre iluminação e vão explicar no pontinho. Quesito 2. Complete as frases com as palavras do quadro. No quadro temos água, sol, solo, seres vivos e ar. Na letra A tem assim, o tem um tracinho para vocês completarem. É a principal fonte de luz para os... Então, com as palavras desse quadradinho, vocês vão completar essa letra A com duas dessas palavras. Vocês vão ver qual é a principal fonte de luz. Para quem? Vocês vão responder, tá certo? Letra B. Os seres vivos precisam para respirar. Vamos ver qual palavra desse quadradinho completa essa frase. C. Sobre o construímos nossa casa. Sobre o que a gente constrói nossa casa? Complete com uma dessas palavras desse quadradinho.
Letra D, precisamos beber para viver. Então, qual a palavra desse quadradinho que completa essa frase? Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá, pessoal? Tchau, até a próxima aula. Beijos!